a rádio mais embrasada da cidade. Projeto Bairro Limpo, cidadania e meio ambiente, compromisso com a nossa cidade. Está no ar a voz do projeto. A voz do projeto é um informativo do projeto Bairro Limpo. E hoje é sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. E já se passaram 360 dias do ano. Faltam exatamente 5 dias para acabar o ano. E a nossa querida lua de hoje é a lua nova 37% visível. Alô, moda para menino, moda para meninos oficial, seja bem-vinda, um grande abraço, obrigado pela mensagem, obrigado pela participação, continuem com a gente. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Alô, meu primo Almises Brito por aqui com a gente, seja bem-vindo, meu primo. Quem mais está por aqui? Alex Taveira, seja bem-vindo. Taveiras Pintor, underline, como é? Taveiras Pintor Oficial, né? Obrigado aí, Taveiras Pintor Oficial por aqui. Raimundo Vidal, Vilma Lopes, Cleusa Moura, José Ribamar, Antônio Marcos, Luiz Teodoro Paulo, Coleguinha, Isabela Vieira, Luciane Cruz, Sérgio Sicilian, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Voz do Projeto desta sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso programa de hoje. Já estamos dando início ao nosso programa de hoje aqui na cidade Cabocla, a cidade de Manaus, a capital do grande e amado estado do Amazonas. Uma boa tarde para você que me acompanha pela Rádio Informativo Web Brasil, em casa, no carro, no trabalho. Muito obrigado pela sintonia. Boa tarde para você que me acompanha pelo Kawai, um grande abraço, continue com a gente. Você que me acompanha também pelo TikTok, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa A Voz do Projeto desta sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. E a gente inicia nosso programa de hoje com um feliz 2026 para todos e boas festas. Alô, Luiz Militão, tem algum filme ou série boa para indicar? Tem muitos filmes, né? Muitas séries boas aí, né? Pra gente assistir aí na TV, né?
Deixa eu ver aqui um filme bom, né? Que eu tô com a minha cabeça com outras mensagens aqui. Daqui a pouco eu vou ver um filme bom aí para passar para vocês, né? Mas A Era do Gelo, esse filme é bom, olha. A Era do Gelo, vocês podem assistir. Não chorem muito, não vão chorar muito, tá bom? Porque esse filme é de primeira grandeza. Fala aí da história da evolução do homem e da mulher, desde a Era do Gelo. Pense no sofrimento, onde o homem precisava não, era uma briga terrível. Vejam bem, né? Nesse filme A Era do Gelo, o homem precisava se aquecer, e para isso ele fazia aquelas pequenas tochas de fogo para conseguir. Era do gelo, era tudo congelado, e havia certos lugares que apareciam focos de fogo, e aonde havia esses focos de fogo, o homem corria para lá para pegar aquelas centelhas de fogo e armazenar dentro de um recipiente, e ali eles levavam para uma caverna, para algum lugar, e ali eles faziam outro fogo com aquela tochinha de fogo, né? Havia briga pelo fogo. Havia briga pelo fogo na Era do Gelo, né? Quando 2 ou 3 caçadores, porque naquele tempo o homem era caçador, vivia de caça, né? Eles andavam seminus e viviam de caça, e procurando também focos de fogo para pegarem aquele fogo e levarem lá para a caverna deles, e ali eles faziam um fogo para se aquecerem, né? Quando 3, 4 caçadores encontravam esse fogo, que levavam naquele recipiente, tipo uma panela, né? Botavam ali e fechavam aquele foguinho. Quando se encontrava com outra tribo, e aquela outra tribo via que ele estava com fogo, o pau comia pelo aquele fogo. Era uma briga de morte. Ou eles davam aquela panela com fogo para outra tribo, ou então eles morriam. Era uma briga terrível por causa do fogo. Olha, peço para vocês assistirem esse filme, tá bom, gente? A Era do Gelo. A Era do Gelo, né? Que é a era glacial, no tempo que só havia gelo na Terra, né? São exatamente 17 horas e 19 minutos na grande capital cabocla. Obrigado pelo presente. Uai, vascaíno, né? Seja bem-vindo. Saudações vascaínas para o nosso querido amigo Fala alguma coisa, O A é vascaíno, tá com a camisa do Vasco aqui, ó. Esse A é vascaíno mesmo, quer ver? Falei que é, ó. Obrigado, Obrigado pela participação, querido. Muito obrigado por estar aqui comigo. Um grande abraço. É isso aí, pessoal. Já passamos aí, né, o nascimento do menino Jesus. Agora já estamos caminhando para um novo ano, o ano de 2026. Aproveito para desejar aí, né, um feliz e abençoado 2026 para todos. Boas festas, né? Bebam com moderação, tá bom? Nada de briga. Vamos evitar briga. Vamos evitar contendas, vamos nos divertir, né? Você que vai sair para beber, para se divertir, não cause briga, tá bom? Vamos manter aí o final do ano, né, com paz, com alegria, com luz, que nasceu o menino Jesus, luz do mundo, para clarear as trevas da humanidade, né? O menino Jesus, ele nasceu para dissipar todas as névoas, né, da escuridão, para dissipar toda a nuvem escura e trazer o novo sol da liberdade, que é a sua presença viva
e verdadeira no meio de nós. Aliás, eu quero até me prolongar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Gente, agora eu estava fazendo uma reflexão profunda, onde todo magro toma banho e todo gordo se enxuga. E nessa reflexão, né, estava lá eu fazendo essa reflexão, quando me veio na cabeça, né, 1490, me veio essa data na cabeça, 1490, quem quiser jogar aí na Mega Sena, olha, já tem número, né, 1490 ou 1490, né, fala mais, Carvalho. É o seguinte, veio essa data, 1490, eu me lembrei quando eu fazia, acho que a quinta, sexta série, a gente estudou sobre a Reforma Protestante, né? Vocês se lembram da Reforma Protestante? Aí eu calculei 1490, aí me veio Reforma Protestante, que eu me lembro ainda, recordo aí, né, as matérias quando eu era aluno, né? Então, eu acho que foi nessa data, 1490 e pouco, né, que foi a Reforma Protestante, onde Martinho Lutero, que era um padre, saiu da Igreja Católica para fundar o protestantismo, né? Coisa que não se faz, é bíblico, né? Não se pode trair a Igreja de Jesus, tá bom? Não se pode trair a Igreja de Jesus. Jesus já fundou uma igreja. Há 2025 anos, o Senhor Jesus chamou Pedro, né? Mais ou menos, porque ele já tinha 33 anos, né? 33 anos. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas de verdade? Amo, Senhor. Mas tu me amas mesmo, Pedro? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse para ele 3 vezes, né? Apacenta as minhas ovelhas, né? Ou seja, apacenta o meu rebanho, apacenta a minha igreja. Ali o Senhor Jesus estava, né, formando a sua igreja na pessoa de São Pedro, na pessoa de Pedro, né? E tornando Pedro, assim, o primeiro representante de Jesus aqui na terra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno são os contra, né, que querem derrubar a verdadeira igreja de Jesus. Essas são as portas do inferno que se abrem para derrubar a santa igreja de Jesus, que é a igreja católica. Jesus entregou 2 chaves, né, de ouro para Pedro, né, a chave do reino do céu, né, e a chave e a outra chave, né? São 2 chaves que foi entregue para Pedro, e essas 2 chaves existem até hoje, está no Vaticano, né? E aí veio a sucessão apostólica, ou seja, depois de Pedro veio outro papa, né? Outro apóstolo, substituindo ele como o representante maior de Jesus. Depois veio outro, hoje nós já temos aí a sucessão de vários papas até chegar no nosso querido e amado Papa Leão XIV, que Deus possa abençoá-lo com muita saúde, muito vigor apostólico para conduzir com sabedoria todo o povo de Deus na face da terra, tá bom, gente? E aí, vejam bem o meu raciocínio, tá bom? 1490 me veio na mente, né? 1494, aí eu pensei na Reforma Protestante. Da Reforma Protestante, o Senhor Jesus constituindo a sua única igreja. Mas por que a única igreja? Tem tantas igrejas. Tem a igreja do Edir Macedo, tem a igreja do Valdemiro, tem a igreja não sei das quantas. Tem várias, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Esse povo enganando os bestas. Vou falar besta, tá bom? E aí, já falou tudo, né? Besta, você já sabe o que é besta. Besta é aquele que não salva. Besta é aquele que vai levar
todos aqueles que seguem ele para o inferno junto com ele. Aí vem um monte de bestas aí fazendo igreja. Igreja para lá, igreja para cá, igreja para cima, igreja para baixo, cheio de igreja. Né? Vou chamar de igreja para não chamar de outra coisa, né? Mas eu posso dizer falsas igrejas, tá bom, gente? São falsas. Vocês não fiquem com raiva de mim, porque eu tenho a minha concepção de católico sobre o que é igreja. E a igreja, para mim, é a igreja católica que foi fundada por Jesus. Quando ele chama Pedro, pede para Pedro apacentar o seu rebanho e entrega para Pedro as duas chaves, né? E constitui Pedro como a pedra. Tu és Pedro e sobre ti eu fundo a minha igreja. Veio a sucessão apostólica durante estes 2025 anos. Hoje nós temos aí o nosso querido Papa Leão XIV como o sucessor de Pedro, como legítimo e único representante de Jesus aqui na Terra. Mas eu não acredito na Igreja Católica. E nem eu faço questão que você acredite, porque se Jesus não precisasse formar uma única igreja, uma igreja única, ele teria chamado os sacerdotes do Deus Altíssimo, que já estavam ministrando a palavra, né? E também os cultos, né? Que eles realizavam lá, junto com o povo, ensinando o povo como lavar prato, como lavar copos, como lavar utensílios, como lavar as mãos antes de comer. Era tanto dos ritos que até a palavra do Senhor ficava para trás, né? Se fosse para não fundar a igreja de Jesus, ele tinha chamado sacerdotes do meu Pai, sacerdotes do Deus Altíssimo, venham cá, vocês estão errando, vocês pecaram, vocês me condenaram, vocês me crucificaram, mas eu ressuscitei. Mas eu quero que vocês continuem a igreja do papai aqui na terra. Ele teria feito isso, não teria? Com certeza que Jesus teria continuado o apostolado, né? Ou a missão dos sacerdotes do Deus Altíssimo lá no Antigo Testamento. Mas ele disse não. Não, eu vou fundar a minha igreja em Pedro e esta igreja irá até os confins do mundo, levando o evangelho até o dia em que eu volte. Ele foi claro, objetivo, verdadeiro. Ele disse, nananina não, aos sacerdotes do Deus Altíssimo que estavam servindo naquele tempo, que inclusive foram a favor de sua crucificação, de sua morte, de sua crucifixão e morte. Só que ele não ficou na mansão dos mortos. Ele ressuscitou para a glória de Deus e para o bem de todos aqueles que acreditam nele. E ele fundou a igreja dele, fez questão de dizer não aos sacerdotes do Deus Altíssimo. Inclusive tem uma passagem, né? Abri aqui um parêntese. Tem uma passagem muito linda em que Jesus chorou por causa dos sacerdotes, né? Quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha reúne os pintainhos embaixo de suas asas. Chorou por Jerusalém, né? E aí ele disse, não tem mais jeito, né? Os sacerdotes estão corrompidos, o povo está corrompido, o jeito é eu formar uma igreja nova, uma igreja fundada na minha pessoa, né? Onde eu serei a cabeça. E aí chamou Pedro, entregou, né, o papado, o primado a Pedro, o primeiro papa, né? A qual nós devemos todo o amor, todo o respeito, toda a consideração pela pessoa de São Pedro, que carregou nos ombros a cruz de Jesus e quando foi crucificado não se achou digno de morrer
como Jesus e pediu para ser morto, crucificado de cabeça para baixo, né? E agradeço também a todos os outros apóstolos pela missão, pela vida, pela ação missionária e evangelizadora que chegou até nós no dia de hoje. Agradeço também a todos os discípulos pela missão, pelo trabalho e por todo o ardor missionário e evangelizador que chegou até nós por intermédio deles, e a todos os papas, né? Todos os papas e missionários que carregaram a cruz de Jesus até o dia de hoje no pontificado do nosso querido Papa Leão XIV, né? Fica aqui o nosso amor, o nosso sincero agradecimento a toda essa sucessão apostólica. E assim fez Jesus, fundou a sua igreja, né? Fundou a sua igreja, e aí vem um bando de bestas feras, né? Um bando de bestas feras. Vocês me perdoem, mas eu vou falar a verdade, tá bom? Respeito, né? Respeito como pessoa, respeito como cidadãos, né? Respeito como profissionais, mas como igreja, não. Né? Como igreja, não. Até o Papa dizer, agora os protestantes são igreja, não respeitarei como igreja. Respeito, como eu falei, como cidadãos, como trabalhadores, como pais de família, tá bom? Mas como igreja eu só conheço uma, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, onde o pontificado está em Roma, sendo regida pelo querido Papa Leão XIV, tá bom, gente? Essa luz de Jesus que ilumina toda a terra a partir do Papa Leão XIV e se expande para o mundo inteiro, é essa fé que eu acredito, tá bom? Aí eu estava pensando em 1490, me veio aí, né, na cabeça a Reforma Protestante, onde Martim Lutero, né, hoje considerado aí, né, um herege, né, daí pela igreja, e ele fundou a Igreja Protestante, né? O Brasil, ele foi colonizado, né? E levanto as mãos para o céu, agradecendo ao Papai do Céu pelo Brasil ter sido colonizado por Portugal, né? O Brasil foi colonizado por Portugal, onde a esquadrilha, né, de Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, e aí se encontrou com os indígenas, que foram batizados de índios, né, de índios, e aí mantiveram um relacionamento de escambo, né, aquela troca, eu te dou uma panela, tu me dá um cacho de banana, eu te dou um espelho, tu me dá uma macaxeira, e começou essa troca, né, esse escambo. Escambo é uma espécie de troca do tempo, né? Eu te dou isso, tu me dá isso, e o Brasil conseguiu formar comunidades, né? E veio aí os jesuítas, para a glória de Deus, para catequizar os indígenas, e aí a população cresceu Brasil adentro. Hoje nós temos a quarta maior nação em território, né, do mundo, uma gigantesca população, 27 estados, né, 26 e mais o território federal, Brasília, com esse povo todo que foi abençoado por Deus através da sucessão apostólica e também pelas bênçãos dos jesuítas, que trouxeram essa grande luz divina de Jesus aqui para o Brasil, né? Aí agora começa a aparecer um monte de bestas feras aí, fundando diz que igreja, que eu chamo de seita, né? Chamo de seita. Seitas de todo tipo, macumbaria, feitiçaria, seixonoye,
espiritismo, maçonaria, um monte de porcaria enganando o povo, e aí o povo acredita, né? O povo não sabe de história, que nem a própria Bíblia diz, né? O povo sofre por causa da ignorância, né? Não querem aprender, não querem ver a verdade, e aí são guiados, né, por essas bestas feras que estão fundando seitas aí à torta e à direita, né? Pessoas que nem conhecem a si mesmos, não conhecem a verdade, que é o próprio Jesus, e ficam ensinando heresias para o povo e vão levar todo esse povo para o limbo do inferno, tá bom? Como disse o querido padre, né? Fora da Igreja Católica não há salvação. Não há salvação longe da Igreja Católica. Ninguém será salvo se não for por intermédio da Igreja Católica, que é a igreja que está ligada a Jesus Cristo, que é a cabeça da Igreja Católica. Não é brincadeira não, gente. Se eu fosse colocar aqui vários textos, né, que falam sobre isso, sou a videira, meu pai é o agricultor, seja ramo bom, quem não estiver unido à videira não produzirá frutos, quem não produzir frutos será cortado e jogado no fogo. Não é brincadeira. E hoje a gente vê também um bando de bestas feras querendo adentrar a Igreja Católica e tomar o lugar santo de Jesus, ensinando aí vários tipos de leseira que não levam a verdadeira finalidade e o verdadeiro objetivo da Igreja de Jesus aqui na Terra, que é a salvação do homem, a salvação da mulher. Hoje todo mundo querendo fazer igreja, todo mundo querendo ser isso, querendo ser aquilo, mas só para ganhar dinheiro e mais nada. E o objetivo da Igreja de Jesus não é ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro? Jogue na Mega Sena, agora dia 31 de dezembro, né? Jogue na Mega Sena, acho que até eu vou jogar, que eu quero ficar milionário. O objetivo da Igreja de Jesus aqui na Terra, que é a Igreja Católica, não é arrecadar dinheiro, é a salvação do homem e da mulher. A salvação do homem e da mulher, tá bom, gente? São exatamente 17h39 na grande capital cabocla. Obrigado, Paloma Araújo, pelas carinhas luminosas, pelas carinhas aqui. Conta um pouco como você faz seus vídeos. Ontem eu falei sobre isso, Abide. Quem mais está por aqui? MTL, como está por aqui? Tudo bacana, tudo beleza, tudo tranquilo. Bico Fique, obrigado, Suzana Augustos, pelo bastão luminoso. Bico Fique, tem alguma comida que você ama? Uma comida que eu amo, né, gente? Quem não gosta de um bife, né? Bife fichus. Quem não gosta de um bife bem passado, né? Com tomate, pimentão, e aí um arroz, um feijão, um macarrão e farinha ou uma farofa, né? Eu gosto muito, meu prato número 1, né? Arroz, feijão, bife, macarrão e uma farinha, né? Uma delícia, né? Mas aqui nós estamos acostumados a comer jaraqui frito com farinha. Quem come jaraqui não quer mais sair daqui. Obrigado, Suzana! Tá arrasando hoje. Obrigado, Suzana. Muito obrigado pela sua mensagem. Um grande abraço. Deus abençoe. Feliz ano novo. Boas festas. Um grande abraço.
E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Obrigado, Suzana, pelos coraçãozinhos, continue com a gente. Um grande abraço. E a frase de hoje: o que o ano novo traz para você dependerá muito do que você traz para o novo ano. E hoje é dia do Boxing Liquidação. Hoje também é dia da dissolução da União Soviética, a atual Rússia, né? Hoje também é dia do fundidor de metal, hoje é dia da lembrança, hoje é dia da troca, hoje é dia do início do Kwanzaa, celebração da herança, união e culturas africanas. Completa mais um ano também no dia de hoje a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Completa mais um ano também no dia de hoje a independência da Eslovênia. Completa mais um ano também no dia de hoje a lei do divórcio. Completa mais um ano também no dia de hoje a Nissan Motor Company. E o anjo do dia é o anjo Anael. Obrigado, Franzia Corte, sua live é legal, que beleza, muito obrigado aí pela sua mensagem, continue com a gente, um grande abraço. Vamos para os santos do dia, segundo o martirológio romano no Wikipedia. Hoje é dia de Nossa Senhora de Andacolo, dia de Santa Vicenta Maria Lopes Vicunha, hoje é dia de Santo Estevão Marte, hoje é dia de Santo Eutímio, dia de São Dionísio Papa, dia de São Zenão de Maiuma, dia de São Zósimo de Roma. Nossos agradecimentos ao Papai do Céu pela vida, pela ação e por todo o trabalho de evangelização dos santos e das santas que pisaram nesta terra. Eles amaram a Deus e serviram os mais simples, os pobres e perdidos, os doentes e hospitalizados, os presos e encarcerados, os sem terra, os sem teto, os sem pão e sem dinheiro, os sem trabalho, os sem nada, os leprosos e lambidos pelos cachorros, os que moram dentro dos igarapés e vivem dentro dos hip-raps, e todos os excluídos da sociedade. Vamos agora para os famosos aniversariantes do dia de hoje. Segundo o Google no Wikipedia, Alexandre Slaviero, ator, 42 anos, Andy Scher, atriz, 34 anos, Felipe Bournier, político, 47 anos, Ilse Scamparini, jornalista, 67 anos, Jared Leto, cantor, 54 anos, José Roberto Marinho, empresário, 70 anos, Kit Harington, ator, 39 anos, Nádia Santoli, cantora gospel, 45 anos, Saulo Pôncio, cantor, 30 anos, Temuera Morrison, ator, 65 anos, Tiffany Brissette, atriz, 51 anos, Wallace Reis, futebolista, 38 anos. Nossos parabéns aí a todos os famosos e famosas aniversariantes do dia de hoje, no Brasil e no mundo. E você que está ligadinha no programa Voz do Projeto e está aniversariando, que o Papai do Céu derrame muitas bênçãos e muitas graças sobre sua vida, saúde e vigor no corpo, na alma, no espírito e na mente, pois mente sã, incorpore sã, e que nós estejamos todos os dias com saúde,
robustos e robustecidos para sempre agradecer ao Papai do Céu pelo dom da vida, pois o dia do nosso nascimento é o dia mais importante e o dia da nossa partida é o dia mais triste. Brunza, oi amor, tudo bem, Brunza? Falar em amor, não há amor maior do que dar a vida pelo irmão. Foi o que Jesus fez, né? Quando morreu pregado numa cruz por toda a humanidade, né? Você teria coragem de dar a vida por uma pessoa que você não conhece? Você teria coragem de dar a vida pelo seu pai, pela sua mãe? Você teria coragem de dar a vida pelo seu irmão, pela sua irmã? Você teria coragem de dar a sua vida pelo seu vizinho, pela sua vizinha? Você teria coragem de dar a vida por pessoas que você nem conhece, que moram em outro lugar, que você nem sabe quem é? Jesus Cristo Senhor fez isso por cada um de nós. Foi por isso que ele nasceu, foi por isso que ele se tornou a luz do mundo, resplandeceu nas trevas do homem e da mulher, nas trevas da humanidade, assumindo sobre si toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, e assumiu o nosso pecado, morrendo numa morte de cruz, tá bom? Gente, Deus tem um amor muito grande por cada um de nós. Ah, mas eu sou gay, eu não acredito em Deus. Ah, eu sou lésbica, eu não acredito em Deus. Ah, eu sou homem, mas eu não acredito em Deus. Ah, eu não acredito nesse Deus, acredito em outro Deus. Tem gente de todo tipo, né? Mas o amor de Deus, ele paira em todos os lugares, em todas as casas, em todos os seres humanos. Mas nós, pecadores como somos, né? Inclusive, profeta maior, o profeta Isaías diz... germezinho, né? Deus falando como germezinho Jacó, germezinho Israel. Nós somos germes, apenas germes, na presença de Deus. E mesmo assim, Deus vem até nós para nos transmitir o seu amor, e é um amor incondicional. O amor de Deus é um amor incondicional. Ele ama o bonitão, ele ama o feio, ele ama o ricão, ele ama o pobre, ele ama aquele que faz de tudo para não pecar, ele ama o pecador. O amor de Deus, ele se expande para todos, como o sol se expande para todos. O sol não escolhe, hoje eu vou iluminar só o Enilson. Já pensou se fosse assim? Seria um sol egoísta, né? Eu vou só iluminar a mãe do Enilson, o pai do Enilson, o irmão do Enilson, os filhos do Enilson. Só vou iluminar as filhas do Enilson, o netinho do Enilson. Já pensou se fosse assim? Ala careca! Obrigado pela presença, obrigado pelas carinhas, um grande abraço. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele não põe condição nenhuma para nos amar. Mas eu sou tão feio, Deus não vai gostar de mim. Você assim, hein? Tava todo mundo já fora do amor de Deus, né? Deus amou de tal forma o mundo que deu seu Filho único para morrer por nós. Para morrer por todos aqueles que creem nele. Então, gente, Deus, ele não põe condições para nos amar, ele simplesmente nos ama como nós somos. Agora, quantos nossos pecados, que é em abundância, né? Nunca vi um povo para pecar tanto como nós, né? O homem faz de tudo para pecar todo dia, porque já é da natureza do homem ser pecador, né? E mesmo assim Deus nos perdoa, porque ele nos ama. Em Isaías, no profeta Isaías, né? Profeta maior, né?
Santo Isaías, louvado seja Deus, né? Em Santo Isaías, o profeta maior, Deus diz assim: não sou eu que me afasto de vós, são vós mesmos que colocai uma barreira entre mim e vós. Tá vendo? Aí nós ficamos colocando barreira. Não, Deus, eu não quero nem ir para a igreja porque eu pequei, vou me esconder de Deus. Gente, a igreja é o lugar dos pecadores, para que a gente possa ir à igreja e obter o perdão através do arrependimento dos pecados. Aí vem o que Jesus fala na sua palavra, né? Quando ele era interpelado por um pecador que se arrependia, tem muitos textos, né? Uma vez eu fiz um monte de textos assim sobre a ação de Jesus, né? O Senhor Jesus cura, salva, liberta. Jesus é completíssimo, né? E aí, quando Jesus se encontrava com o pecador, vamos colocar o exemplo de Maria Madalena, que foi pega em flagrante adultério, né? Aí os sacerdotes do Deus Altíssimo e os anciãos correram e pegaram aquela mulher. Muitas vezes eles fazem até isso, né? Eles fazem com que uma pessoa peque para que eles acusem a pessoa. Aqui onde eu moro nem existe isso. Não existe pessoa que faz o outro pecar para condenar. Aqui onde eu moro não existe isso. Só existe a auréola de santidade na cabeça desse povo aqui onde eu moro. Aí pegaram Maria Madalena, levaram lá na praça pública onde Jesus estava lá reunido, né? Mestre, o que tu dizes? Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Essa aqui foi pega em flagrante adultério agorinha, nesse momento. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E tu que diz isso? Jesus se abaixa, começa a escrever ali algumas coisas no chão. Depois vira, né, para os sacerdotes do Deus Altíssimo e dos anciãos: quem não tiver pecado entre vocês, que atire nela a primeira pedra. E aí não foi nem uma pedrada que Jesus deu nele, né? Jogou uma montanha em cima daqueles sacerdotes e daqueles anciãos, e eles, cheios de pecados, né? Foram saindo, começando pelos mais velhacos, pelos mais velhos, né? E a mulher ficou sozinha e Jesus conversou com ela, né? E aí, mulher, alguém te condenou? E a mulher chorando: não, Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus virou para ela e disse: nem eu te condeno. Vai, aí é que está o segredo. Vai e não tornes a pecar. Esse é o segredo, né? Pediu da mulher a mudança de vida. Jesus pediu daquela mulher a conversão, que ela se transformasse numa mulher verdadeira e assumisse o casamento dela, né? Vai e não tornes a pecar. E a mulher foi e não voltou mais a pecar, se tornou seguidora de Jesus, né? E mudou de vida. Em outra passagem, né, Jesus explica essa situação. Quando uma pessoa é liberta, né, dessa escravidão do pecado, né, dessa investida dos demônios, né, dos espíritos malignos que pairam sobre os ares e atentam as pessoas, quando Jesus diz assim: vai e não tornes a pecar, a pessoa tem que obedecer, porque ele diz assim: se você tornar a pecar, a sua situação vai ficar 7 vezes pior do que era antes. Não é brincadeira não, né? Obrigado, Camille Fontinelli. Obrigado pela participação, obrigado pelo bastão luminoso, Mustafa. Cailan, de onde falas? Aqui de Manaus, a capital do Amazonas. Camille Fontinelli, está quente aí hoje por aqui. Gente, não é brincadeira não. Obrigado, Camille Fontinelli, não é brincadeira não. Nós estamos com 29 graus
na sombra, né? Mas a sensação térmica é que a gente está assim, rodeado por uma fogueira e sendo assado vivo aqui na cidade de Manaus. É quente, mano, aqui, numa sexta-feira completamente ensolarada aqui na cidade de Manaus. Olha, é um calor de rachar careca, um calor de frita ovo na sombra. Gente, só para concluir isso que eu estou falando sobre o amor de Deus que é incondicional, né? Seja o estado emocional, físico, moral, espiritual que você esteja, Jesus é a solução. E aqui eu quero enumerar alguns casos, né? Como o homossexualismo, o lesbianismo, né? A infidelidade, os pecados capitais e os diversos pecados que nós, seres humanos, estamos aí, né, dispostos a cometer todos os dias. Eu quero dizer que para todos os pecados há solução: Jesus Cristo, o Senhor. Porém, como eu falei, ele exige a mudança de vida. Não adianta você ir na igreja e voltar para casa do jeito que você entrou. Tem que mudar de vida, tem que ter a conversão. Eu era assim antes de conhecer Jesus, eu era torto, mas agora que eu conheço Jesus, eu sou direito. Eu sou direito. Tem que mudar de vida, porque senão não adianta ir para a igreja, tá bom? Tem que acreditar em Deus, tem que acreditar na ação de Jesus na nossa vida e tem que acreditar também na ação do Divino Espírito Santo, que é o educador. Falar em educador, deixa eu abrir mais um parênteses rápido aqui, hoje eu vou passar um monte de tempo aqui falando, né? Já é sexta-feira mesmo, vamos passar um monte de tempo falando que hoje eu estou inspirado. Então, gente, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Viva o nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV e todos os bispos e arcebispos do mundo inteiro, né? Pois neles pairam, né? Prestem atenção no que eu vou dizer. Pois no nosso querido Papa Leão XIV, nossos bispos, arcebispos, nossos padres, nossas freiras, leigos e leigas que se doam de verdade para Deus, para Jesus e para a ação do Espírito Santo, são pessoas que têm como educador, como mestre Senhor, o próprio Espírito Santo, gente. Não é brincadeira. Eles têm como mestre, como educador, como juiz, o próprio Deus, que manifesta para eles a sua vontade, a vontade majestosa dele na sua igreja através do Santo Padre, o Papa Leão XIV, os núncios apostólicos, os bispos e arcebispos, os padres e freiras, leigos e leigas enganjados, envoltos nessa ação misteriosa da ação do Espírito Santo. Não é brincadeira. Tem gente que não acredita no mistério de Deus, no mistério da Santíssima Trindade. Mas é na igreja de Jesus que Deus se manifesta com seus dons, com a sua majestade, com as suas graças, com o seu amor, com a sua acolhida, com o seu perdão, com o bálsamo da justificação e da salvação eterna. Não é brincadeira, gente. A coisa é séria.
tá bom? Vamos deixar de estar acreditando em falsas doutrinas. E aqui já é outro assunto que eu não quero nem me prolongar. Mas nós precisamos deixar as falsas religiões, as seitas e toda essa imundícia aí que não pertence a Deus. A única igreja que pertence a Deus e a qual nós servimos é a Igreja Católica Apostólica Romana, deixada e fundada em Pedro, e que hoje está sendo administrada pelo nosso querido Papa Leão XIV. Tá bom, gente? São exatamente 18 horas e 2 minutos na grande capital cabocla. Mas eu ainda não concluí esse assunto não, ainda não concluí não, né? Quando nós acreditamos em Deus, né, através da nossa conversão sincera, quando nós mudamos de vida, acreditamos no Papai do Céu, Luna enjoada, obrigado pelo bastão luminoso, Pastora Maria Helena Ribas, olá, boa noite. Seja bem-vinda, pastora, um grande abraço, Papai do Céu lhe abençoe, né? Estou aqui falando aqui das falsas doutrinas, falando da ação de Deus, a ação de Jesus e da ação do Espírito Santo sobre a humanidade, sobre a igreja que Jesus fundou. Seja bem-vinda. Gente, quando nós nos dedicamos à nossa mudança de vida, à nossa mudança espiritual, né? Seja lá quem você é, seja lá o que você fez na sua vida, né? Agora a pastora entrou aqui, eu conheci uma pastora, né? Ela era uma mulher casada, tinha família, tinha filhos, só que ela era ladra, né? Ladra e prostituta. Ela ia num bordel e fazia aquele striptease e aproveitava para roubar, né? Era ladra mesmo. Quando ela foi evangelizada por uma outra pessoa, ela imediatamente abriu uma igreja, né? Abriu uma igreja. O primeiro testemunho que ela deu foi assim, horrível, né? Eu morava bem em frente da casa dela e eu estava lá, tinha chegado do trabalho, 7 horas, né? Aí ela pegou o microfone, olha pessoal, eu era prostituta, eu era ladra, eu roubava, e meu marido também é ladrão. Eu digo, valha-me Deus do céu, vai findar dando polícia aí. E ela começou a falar sobre isso, mas a mulher, ela não tinha uma conversão sincera, né? Ela queria ser pastora, ela foi evangelizada num dia e no outro ela abriu uma igreja na casa dela, na salinha da casa, né? E o testemunho dela já afastou os clientes dela, aquela meia dúzia que ela convidou lá, já não foram mais, né? Aí a pessoa prostituta, ladra, marido ladrão, com esse testemunho, quem é que vai querer ficar numa igreja dessa, né? Quem é que vai querer ficar numa igreja dessa? Aqui nós somos de Manaus, de Luna enjoada, aqui em Manaus. E aí o pessoal se afastou da igreja dela, né? Foram embora. Aí ela ficou sozinha e com uns 3 ou 5 dias, ela começou a falar sozinha lá, ler a Bíblia sozinha, não deu ninguém, ela pegou, fechou, ficou lá abandonada lá. A cobertura que ela fez até do lado da casa dela, começou na salinha dela, depois botou uma lona do lado, e aí abandonou, deixou lá, a chuva acabou com tudo, né? Então, gente, além da exigência que Jesus nos faz, da conversão, não adianta você ser ladra, você ser prostituta, se não mudar de vida verdadeiramente. Tem que ser uma conversão sincera, do fundo do coração, porque o Senhor Jesus perscruta o íntimo, o mais longínquo do nosso ser, aonde a gente não consegue nem imaginar que a gente possa ir. Onde a medicina possa ir, o Espírito Santo vai e faz toda a obra, né? Se a gente não acreditar na ação do Espírito Santo, que aliás é o grande presente de Jesus para a nossa vida, né? Eu vou, mas não vos deixarei órfãos.
vos enviarei o Paráclito, o advogado, o ensinador, o educador, aquele que vos ensinará todas as coisas. Tá bom, gente? E aí, esse grande presente que Jesus nos dá é o Espírito Santo para ser o nosso professor, né? Basta o quê? Se converter, mudar de vida e acreditar em Deus, acreditar em Jesus e acreditar na ação do Divino Espírito Santo na nossa vida. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. São exatamente 18h06 na grande capital cabocla. Vamos agora para os nossos eventos históricos que marcaram o dia 26 de dezembro, segundo Google no Wikipedia. Liz Abiati, onde você aprendeu a fazer live assim tão bem? Obrigado, fico lisonjeado pela sua mensagem, né? Gente, eu aprendi aqui, né? Eu comecei assim, eu tenho assim uma locução boa, né? Como vocês podem notar. E eu sempre gostei de trabalhar assim, de mexer em música, ouvir música, mexer em rádio, né? Mas live eu aprendi assim, fazer assim, peguei o celular e comecei a ver como é que era. É difícil no início, né? Aonde é que faz live, aí você vai apertando nos botões, aí acha lá live, aí aperta na live e você começa a aparecer. No início a gente fica tímido, né? No início, porque você está aparecendo aí, mas aí depois você vai se comunicando, tendo aí uma pauta, né, para colocar, ou tendo uma inspiração para colocar na live, né, ou fazer algum tipo de brincadeira, né, na live, e você vai fazendo e você começa a criar, né, um tipo de live específico aí, tá bom? Mas depende do seu querer, né? A começar e depois vai fluindo devagar, tá bom? Daniel Londônio Loaiza, obrigado pelas carinhas, tá bom, gente? Vamos agora para os nossos eventos históricos do dia 26 de dezembro. Em 887, Berengário I é eleito rei da Itália pelos senhores da Lombardia e coroado em Pávia com a coroa de ferro. Em 1489, as forças dos reis católicos conquistam Almeria do reino Nascérida de Granada. 1489. Em 1776, na Batalha de Trenton, o exército continental derrota tropas hessianas na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Em 1788, reunião da Inconfidência Mineira acontece na casa de Francisco de Paula Freire de Andrade. Em 1790, Luís XVI aprova publicamente a Constituição Civil do Clero durante a Revolução Francesa. Vamos que vamos! Ana Pássaro Cocina! Em 1998, Marie e Pierre Curie anunciam o isolamento do elemento químico rádio. Em 1944, o terceiro exército de Georges S. Patton rompe o cerco a Bastogne, na Bélgica, na Segunda Guerra Mundial. Em 1977, é promulgada a lei que institui o divórcio no Brasil. Em 1991, o Soviete Supremo dissolve formalmente a União Soviética, encerrando a Guerra Fria. Em 2004, um grande sismo no Oceano Índico provoca um dos tsunamis mais devastadores da história, afetando vários países da Ásia.
E você está ligadinha no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. A2SY, obrigado pela participação, grande abraço. Vamos agora para as notícias do estado do Amazonas. A Prefeitura de Amaturá deseja a toda a população um Natal de paz, esperança e renovação, que esta data especial fortaleça a fé, a união das famílias e os valores que nos inspiram a construir uma cidade cada vez melhor. Com gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas, reafirmamos nosso compromisso de seguir trabalhando com responsabilidade, respeito e dedicação pelo povo amaturaense. Feliz Natal! Que o novo ano traga saúde, prosperidade e muitas conquistas para todos nós. Prefeitura Municipal de Amaturá, de mãos dadas com o povo. Prefeitura de Juruá. A Prefeitura Municipal de Juruá realizou a entrega de cestas básicas para a população juruaense. Na ocasião, também foram distribuídas cartelas de bingo que darão acesso ao grande sorteio de uma moto bis, que acontecerá durante a programação especial do Réveillon de Juruá. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em levar alimento, esperança e alegria às famílias, promovendo um Natal mais digno e um fim de ano de união para todos. Prefeitura de Itapiranga. A virada do ano vai ser do jeito que a gente gosta, com muita música, alegria e energia boa para receber 2026 do melhor jeito. Tchim, tchim. Prepare o look, chame a família e os amigos e venha celebrar essa noite especial na Praça de Alimentação Sagrado Coração de Jesus, com uma programação cheia de ritmo até o amanhecer. A partir das 21h30, Praça de Alimentação Sagrado Coração de Jesus, todos estão convidados. Prefeitura de Anamã. Feliz Natal, Anamã! Que o espírito do Natal renove a esperança, fortaleça a fé e encha os lares anamaenses de amor, união e paz. Que esta data especial seja um momento de gratidão, solidariedade e alegria ao lado da família e dos amigos. A Prefeitura Municipal de Anamã deseja a todos um Natal abençoado, com saúde, harmonia e muitos motivos para sorrir. Seguimos juntos, trabalhando por uma Anamã cada vez melhor para todos. Prefeitura de Japurá. Que o espírito do Natal renove a fé, fortaleça a união e encha os lares de Japurá com paz, amor e esperança. Desejamos a todos um Natal de luz, cuidado e momentos especiais ao lado de quem você ama. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Brasil Geral. STF proíbe cobrança retroativa da contribuição sindical. Governo Tarcísio marca para fevereiro início das escolas cívico-militares. Contra a PGR, Toffoli mantém a cariação de Vorcaro, diretor do Banco Central e ex-presidente do BRB. Bolsonaro escreve carta reforçando pré-candidatura de Flávio à presidência.
Recomendação de prisão domiciliar para Bolsonaro deve ser avaliada passo a passo, diz médico. Procedimento de Bolsonaro transcorreu de acordo com previsto, diz médico. Em mensagem de Natal, Lula volta a defender o fim da escala 6x1. Lula quer reformular a articulação política em 2026. Lula determina que CGU abra processo contra servidor que agrediu mulher. Toffoli rejeita pedido da PGR e mantém a cariação sobre o Banco Master. Michele relata a visita de Laura ao pai no hospital e divulga mensagem de Natal. Sóstenes exibe documentos para justificar R$470 mil apreendidos em operação. Comissão aprova PL que define regras para árbitro profissional no esporte. Toffoli nega pedido da PGR e mantém a cariação no caso Master. Internacional. Zelensky diz que há documentos quase e totalmente prontos em plano de paz. Tempestades provocam alagamentos e mortes no sul da Califórnia. Zelensky agradece Casa Branca por conversa muito boa sobre guerra com a Rússia. Turquia detém mais de 100 possíveis integrantes do EU por planejar ataques de Natal e Ano Novo. Rússia acusa Estados Unidos de pirataria e banditismo por bloqueio à Venezuela. Arábia Saudita pede que separatistas do Iêmen deixem 2 províncias controladas pelos sauditas. Papa Leão XIV pede paz no Oriente Médio e diálogo na Ucrânia. Alô, Juliana Ferreira, obrigado pela sua participação, obrigado pelo bastão luminoso. Coreia do Norte divulga primeiras imagens de submarino nuclear. Ucrânia dispara mísseis britânicos e drones contra a Rússia. Australianos fazem celebração silenciosa em praia após ataque terrorista. Juliana Ferreira, oi, boa noite para você também, Juliana, um grande abraço, seja bem-vinda. Em mensagem de Natal, Rei Charles III pede coragem e reconciliação. Papa Leão XIV pede fim de todas as guerras mundiais durante bênção de Natal. Rússia chama bloqueio dos Estados Unidos à Venezuela de pirataria. Papai Noel em alta velocidade é parado pela polícia nos Estados Unidos. Presidente eleito de Honduras manda recado de Natal: não os decepcionarei. Trump brinca com criança sobre rastreamento do Papai Noel antes do Natal. Kirchner tem leve complicação intestinal após cirurgia, diz hospital. Brasil regionais. Rio de Janeiro, 22 municípios estão sob alerta de excesso de calor. Farroupilha, no Rio Grande do Sul, decreta situação de emergência após passagem de tornado. Metrô mantém operação normal em Salvador e Lauro de Freitas no dia de Natal. Carro explode em posto de gasolina na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mulher atropelada e arrastada por ex-companheiro em São Paulo morre na véspera de Natal. Criança de 4 anos morre após se afogar em piscina de centro esportivo em São Paulo. Mergulhador morre durante manutenção em hidrelétrica em Minas Gerais. Família morre em acidente a caminho de ceia de Natal no interior de São Paulo. PM do BOPE é baleada em abordagem do segurança presente em Caxias, no Rio de Janeiro. Tiroteio atinge viatura e carro durante confronto policial em Salvador. Saúde! Com aumento de casos registrados, Brasil não atinge meta da OMS para reduzir casos de tuberculose. Tecnologia e ciência. Após apagão, Waymo anuncia atualização de software para robotáxis. Acordo do TikTok. China espera colaboração por parte dos Estados Unidos. NVIDIA compra ativos de startup de chips de IA, diz rede de notícias.
Economia. Banco Central do Egito reduz principais taxas de juros em 1 ponto. Réveillon do Rio de Janeiro pode injetar 3 bilhões de reais na economia da cidade. Unhas, obrigado Unhas pelo bastão luminoso, um grande abraço. Não consegui ler todo, só deu para ler Unhas. Mas manda uma mensagem aí que eu leio, Unhas, obrigado. Indicadores econômicos. Ibovespa, R$ 160.455,83. O dólar comercial custa hoje R$ 5,535. O dólar turismo, R$ 5,70. O euro, R$ 6,50. O Bitcoin, 484.430. O Chailink, R$ 68,19. Uniswap, R$ 32,67. O Ethereum, R$ 16.268,66. O ouro a grama, R$ 798,47. A prata a grama, R$ 12,77. O ferro, 62% a tonelada, $106,94. O petróleo barril, $62,29. O etanol, o litro em São Paulo, R$ 2,91. O açúcar, a saca em São Paulo, R$ 110,63. O algodão, R$ 348,62. O arroz a saca, R$ 53,45. O boi gordo arroba, R$ 319,50. O bezerro no Mato Grosso do Sul está custando R$ 3.066,34. O cacau arroba, R$ 375. O café arábica a saca, R$ 2.159,06. O café conilon a saca, R$ 1.186. O feijão carioca a saca, R$ 240. O leite, o litro, R$ 2,41. A mandioca tonelada em São Paulo, R$ 463,06. O milho a saca, R$ 69,47. A soja a saca no Paraná, R$ 142,67. O trigo a tonelada no Paraná, R$ 1.182,32. A poupança está rendendo ao mês 0,67 centavos. Esportes. Vini Júnior compra imóvel mega luxuoso em Dubai. Saúl avalia cirurgia e pode desfalcar o Flamengo no início de 2026. Atlético Mineiro divulga a data de chegada de Renan Lodge em Belo Horizonte. Próximo passo do projeto de novo estádio do Flamengo pode levar 4 anos. Corinthians tem Bruno Spindel como favorito para ser executivo de futebol. Royal diz entender cobrança da torcida no Fla. Posso entregar muito mais e vou entregar. Galvão Bueno é internado em hospital em Londrina. Palmeiras abre conversas por Marlon Freitas, mas Bota não tem a intenção de vendê-lo. Renovação de Neymar com Santos deve ficar para os últimos dias do ano. Clube empresta Mailton para o Fortaleza até o fim de 2026. Garotos da base devem ganhar chance com Abel no Palmeiras no início do Paulistão. Esporte anuncia a contratação do técnico Roger Silva. A ilha é a minha casa. Santa Cruz fecha elenco para largar em 2026. Estamos satisfeitos. Corinthians negocia a contratação de Bruno Spindel, ex-Flamengo. Fórmula 1. Verstappen se diz surpreso com torcida. Começaram a entender quem eu sou. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo,
É Nilson Taveira pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Vamos agora para a nossa liturgia diária do dia 26 de dezembro de 2025, sexta-feira. E hoje é dia de Santo Estevão, diácono e protomarte. A cor de hoje é o vermelho. Abram-se as portas do céu para Santo Estevão, que foi o primeiro dos mártires e, por isso, coroado, triunfa no céu. Nas alegrias do Natal, celebramos Santo Estevão, reconhecido como o primeiro mártir de Cristo e um dos 7 diáconos e escolhidos pelos apóstolos para servir a comunidade, por ser cheio de fé e do Espírito Santo. Ele representa de maneira exemplar o martírio como imitação de Cristo, contempla a glória do ressuscitado, proclama sua divindade, entrega seu espírito e perdoa aqueles que o apedrejam. Primeira leitura, Atos capítulo 6, versículos 8 ao 10, e também o capítulo 7, versículos 54 ao 59. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirinenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo de número 30 ou Salmo 31, conforme a tradução da sua Bíblia. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra, orientai-me e conduze-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão.
Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. E o nosso evangelho de hoje é tirado do Sagrado Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 17 ao 22. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito o que vem em nome do Senhor. Nosso Deus é o Senhor, Ele é a nossa luz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Enquanto vos entregarem, não fiqueis preocupados em como vai falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Obrigado pelo bastão luminoso, um grande abraço. JR. Tá quente aí hoje por aqui, muito quente, né? Manaus é quente por natureza. Oi, amor, e para você também, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa A Voz do Projeto. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O texto do Evangelho de Mateus nos apresenta o perigo do testemunho de Jesus. Existem muitas maneiras de sofrer a perseguição por sermos consequentes com nossa fé. Desde sofrer algumas contrariedades e mal-entendidos até o martírio. Jesus nos alerta de que é normal na vida cristã que em maior ou menor grau, com mais ou menos frequência, o verdadeiro testemunho traga perseguições. A perseguição por causa de Cristo é uma consequência na vida do discipulado. A fé cristã amadurece também ao ser colocada à prova. É a coragem de escolher entre Cristo e as opções que o mundo nos oferece. O discípulo de Jesus é testemunho de coragem e clareza de posições, está disposto a suportar com paciência as injúrias e pronto a denunciar as injustiças, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Primeiro Marte, Santo Estevão, é testemunha de tudo isso. Ele sofreu martírio por causa da opção por Cristo. Seu sangue será sempre semente de novos cristãos. É isso aí, gente. Chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço pela participação de todos vocês comigo aqui pelas redes sociais, tanto aqui no TikTok. Muito obrigado. Amanhã nós estaremos aqui. Amanhã é sábado, né? Nosso programa é de segunda a sexta-feira, né? Às vezes eu entro no sábado e às vezes entro no domingo também. Mas o nosso programa, A Voz do Projeto, é sempre de segunda a sexta-feira, tá bom? Quem quiser me acompanhar, às 17 horas, de segunda a sexta-feira, tá bom? Você vai encontrar os meus programas também, inclusive esse aqui, no Spotify. Só entrar no Spotify, colocar lá, programa Voz do Projeto. E tá todos os meus programas no Spotify, no LinkedIn também, meus programas estão no LinkedIn, no X, antigo Twitter, né?
no Facebook, né, nos meus Facebooks pessoais, que eu tenho três Facebook, né? Tenho também a minha página da Rádio Informativo Web Brasil, onde eu disponibilizo os programas em vários grupos do Facebook e também em vários grupos do WhatsApp, tá bom? Qual time de jogo você torce aqui em Manaus, né? Aqui em Manaus, Nacional, é o glorioso campeão. No Rio de Janeiro eu sou Vasco, em São Paulo eu sou Palmeiras, né? E aí em cada estado eu torço para um time, né? Cada estado eu torço um time. Mas por que isso, né? Porque eu sou desde criança adepto ao esporte, ao futebol, né? Principalmente o futebol alegre, bem jogado, o futebol maroto, o futebol arte, né? Eu sou a favor desse futebol, né? Hoje o futebol tá quase que imprestável, né? Que Deus me perdoe, vou bater na minha boca. O futebol hoje no Brasil tá quase que imprestável, né? Os caras estão para entrar de moleta dentro de campo, né? Não é mais nem futebol, né? É brutebol, futebol clube, né? O futebol não pode ter contato, né, gente? Não pode ter contato, né? Aí os caras dão pernada, pulam no pescoço, pulam no peito, dão guilhotina, né? O mata-leão. Tem até gente morrendo dentro de campo, né? Inclusive aqui em Manaus eu nem vou mais para dentro de campo. Eu tô há mais de 10 anos, né? Sem ir para dentro de campo, porque o pessoal, você chega lá, o pessoal estão com metralhadora dentro de campo já, né? É revólver, metralhadora, escopeta dentro de campo. O que nós vamos fazer dentro de campo, né? Melhor ficar dentro de casa mesmo. Um cara desse doido, que eles são todos doidos, né? Andam tudo drogado. Para matar um ali, mano, vapt-vupt, né? Eu não sei se ainda tem jogadores indo para dentro de campo aqui em Manaus, né? Eu não sei se tem jogadores, porque isso é um assunto sério. Jogador de futebol é uma coisa, né? Assassino é outro, né? A gente tem muitos assassinos aí como jogadores, né? Aqui na cidade de Manaus. E essas pessoas estão espantando os jogadores, os jovens que querem ser jogadores, porque chega no campo, o cara tá todo mundo armado, todo mundo drogado, né? Primeiro, jogador não pode se drogar, né? Aí jogam tudo drogado, é difícil você encontrar um jogador que não use droga, né? Aí só em o cara usar droga já afasta as pessoas de campo, né? Eu já não vou mais em campo. Eu já não vou, difícil. Faz mais de 10 anos que eu não vou em campo, né? Vou numa quadrazinha por ali, jogar bola com os meninos, mas muito difícil. Quando vem um amigo meu, a gente vai para uma quadra reservada, para um campo reservado brincar, mas coisa muito difícil porque os drogados tomaram de conta dos campos, né? E se eles se acham dono dos campos, que eles fiquem lá com os campos e brinquem lá, né? Eu não vou mais, tá bom? Enquanto tiver um drogado dentro de campo, eu não vou mais jogar bola, né? Respeito aí a decisão de serem drogados, mas não vou para dentro de campo, tá bom? Enquanto tiver um drogado dentro de campo, eu não vou. Eu fico sozinho dentro de campo, brincando sozinho de bola, mas não vou para dentro de campo com drogado, tá bom? Lila Matos, qual time do jogo você torce, né? Já falei, né? Aqui em Manaus, eu tenho meu time, né? Que é o Taveira Esporte Clube, mas o time que eu torço aqui em Manaus é o Nacional Futebol Clube. Tô me despedindo por hoje, gente, nesta sexta-feira, tá bom? Passei muito do meu tempo hoje. E o programa Voz do Projeto de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo ao Papai do Céu por todas as suas bênçãos e por todas as suas graças recebidas neste dia. Pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas por todas as comunidades de Manaus, por todas as comunidades do Careiro da Várzea, minha cidade natal,
pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas por todas as comunidades do nosso imenso e querido estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo mundo, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, e viva Santo Estevão, primeiro mártir, e viva nosso querido Papa Leão XIV, e viva São Francisco de Assis!